Após uma noite cheia de reviravoltas, vemos a excelente forma física do Hippo durante o treino dos seus discípulos. Enquanto isso, em Naniwa, vemos-o sendo totalmente frustrado pela falta de oponentes, mas esse problema está prestes a acabar. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Hajime no Ippo pra vocês. E se você curtiu esse capítulo tanto quanto eu, já deixa o seu like pra gente fortalecer aqui o canal e compartilha com seus amigos para eles terem um entendimento melhor sobre esse capítulo. E aí galera, tô interrompendo aqui o fluxo normal do vídeo para conversar com vocês sobre a nossa live aí de sexta-feira, que é hoje na verdade, né? Eu estava reassistindo ela lá no YouTube e eu vi que nós tivemos realmente vários problemas, além dos quais eu já estava esperando. Eu vi que o áudio não ficou muito bom, né? Tem uns momentos que ele fica meio rápido, meio devagar. O vídeo eu já sabia que ficou bom, mas foi bem abaixo do que eu realmente esperava. E eu tô me sentindo que eu tô devendo isso para vocês ainda, tá? Então, eu acho que a gente vai ter uma live do 5K parte 2. Provavelmente vai ser na próxima semana, tá? Então a gente vai marcar aí, vamos refazer as perguntas. Aí eu vou fazer no fluxo contrário, né? Que eu tava fazendo na ordem que vocês mandaram. Então eu vou fazer de trás para frente, assim, os que não foram respondidos lá no final vão ser respondidos. E aí a gente vai fazer da próxima ser a live que vocês merecem, tá bom? Obrigado aí, agora pode voltar pro vídeo. Recado dado. Bora pro vídeo! O round 1423, a Sede do Tigre, começa com o Kimura e o Aoki chegando na academia com o Gawa, onde eles encontram o Ippo fazendo um treino técnico com seus dois discípulos ao mesmo tempo. E só nesse início já dá pra gente perceber a evolução do Ippo na sua movimentação, principalmente ali, sabe, no controle de pé, né, no seu footwork, porque ele consegue fazer o aparo ali rapidamente dos seus dois discípulos, né, claro, intercalando um ao outro, sem que ele perca a potência ali, né, e o ritmo de ambos. Isso realmente é bem incrível da gente ver, né? E não só isso, a gente também consegue notar que a percepção do Ippo melhorou bastante, porque durante o momento que ele tá treinando ali, aparando os golpes, ele consegue notar aonde os seus discípulos estão falhando e ele consegue já falar o que eles precisam melhorar durante o treino. E eu acho que essa percepção a gente vai ver isso muito melhor quando o Ippo, e se o Ippo realmente voltar aí para os rings. Essa vai ser uma evolução muito grande para ele. E vendo isso, o Aoki e Mura dizem que não só, né, tudo que eu acabei de falar melhorou no Ippo, mas também a sua noção de distância, sabe? O seu timing para parar os golpes está muito melhor, ou seja, ele melhorou também o seu ritmo e isso pode ajudar bastante ele para encarar usuários de counters. Ou seja, sem querer o Ippo já está se preparando numa possível luta ali contra o Mihata. O que vocês acham, galera? Eu acho que essa luta ainda não vai acontecer, mas vocês acham que ela pode acontecer e o Ippo tá devidamente preparado? Comenta aí. Porque depois de falar isso, com relação à própria evolução do Ippo, o Kimura acaba dizendo que parece que ele tá muito melhor, né, do que quando ele lutava, ou seja, ele não parou de evoluir. E depois que eles notam, né, eles percebem essa evolução do Ippo, a gente tem duas faces ali apresentadas pra gente, né? Uma do Kimura sendo um pouco mais feliz e uma do Aoki um pouco mais triste, pode-se dizer até um pouco mais frustrado mesmo. Eu acho que isso pode ser tanto com relação ao Kimura tá feliz do Ippo continuar evoluindo, melhorando seu estilo de luta, e já o Aoki percebendo o desperdício do Ippo em estar aposentado, sabe? Tipo, o cara tá melhorando a cada dia, tá muito melhor do que antes. Eu acho que isso pode ser uma frustração tanto do Aoki para com o Ippo do que para ele mesmo. Tipo, pô, mano, o Ippo tá aposentado e tá muito melhor do que quando ele lutava e eu tô aqui parado e não consigo evoluir mais o meu estilo de boxe, sabe? Eu acho que a gente pode encarar dessas duas formas. Logo então o treino se acaba e o Aoki e Mura percebem que o Ippo tá usando a camisa ali do time de torcida do Mashiba. Então eles acabam perguntando o que aconteceu na noite anterior.
E aí o Ippo acaba falando pra eles, ou contando brevemente, né, que tanto ele quanto o Mashiba acabaram fazendo um acordo histórico. E é claro que nenhum deles consegue acreditar no que o Ippo tá falando, principalmente porque ele fez esse acordo, essa promessa ali para o irmão demônio. E o Ippo todo felizão, fala, não, a gente fez o acordo mesmo, por isso que eu tô torcendo com ele, tô bem feliz com tudo isso. Então eles começam meio que falar em código ali, dizendo que o Ippo, ele tá mais pra um cão que vai ficar ali só aguardando o dono dar a permissão para ele fazer alguma coisa. E depois eles falam do pior cão, que mesmo ele se desculpando, é pouco provável que o seu orgulho permita que a promessa se cumpra. E é claro que eles estão falando do Mashiba porque eles conhecem a natureza dele e ele sabe que o orgulho não vai permitir de jeito nenhum que o Ippo acabe ficando com a Kumi. E o Ippo, coitado, não consegue entender absolutamente nada do que eles estão falando, por mais óbvio que esse código possa ser. E por fim eles acabam perguntando, mas afinal, aonde está o Takamura? Aí dessa vez o Ippo realmente entendeu parte, porque ele até fala assim, bom, se vocês estão falando do Takamura, ele tá viajando. E aí a gente vê que eles ficam incrédulos falando, pô, mas ele tá viajando de novo. Ele tá prestes a ter uma luta e ele simplesmente sai daqui. E o Ippo, percebendo que esse pode ser um péssimo exemplo para os seus discípulos, só pega e fala assim pro Taihei e o Kintaro, ó, não façam, aliás, não sigam o exemplo do Takamura, tá bom? Eles somente concordam com tudo aquilo. Saindo de Tóquio e indo diretamente para Osaka, sendo mais preciso para a Academia Naniwa, vemos o Yanaoka impedindo o Sendo de acertar mais um golpe no seu adversário. E quando a gente vira a página, nós percebemos que o Sendo está com o seu lado mais selvagem, ou melhor, o seu modo monstro ativo e quase não está conseguindo parar o ataque. Vemos que o treinador Naniwa está extremamente preocupado com a situação do Sendo, pois ele não tem ninguém que seja capaz de aguentar as sessões de sparring com ele. E sim, galera, eu realmente me confundi. Nos últimos reviews eu realmente me confundi, tá? Esse carinha do cabelo branco, ele que é o técnico Naniwa, e esse outro aí, o de óculos, o cabelo escuro e tal, ele é o Yanaoka, que é o cara que vem acompanhando aí o Sendo nas suas lutas. Eu realmente me confundi, peço desculpas, tá? É porque como o Naniwa é o técnico do Sendo e dono do ginásio, eu pensei que aquele cara, né, que é o Yanaoka, fosse o Naniwa esse tempo todo. Então, por favor, me desculpem, tá? Vemos que o Roshi tá até se sentindo um tanto culpado, né? Porque ele também não consegue aguentar as sessões de treino ali, os sparrings contra o Sendo. E o técnico Naniwa fala para ele não se preocupar com isso, porque ele já aguentou dias demais em sequência. Ou seja, o Roshi, mesmo não sendo tão capaz de aguentar tantas sessões, cara, ele fez um excelente trabalho em aguentar alguns dias ali contra o Sendo. E isso já é um feito digno de um bom pugilista, na verdade. Mas o Naniwa ainda tá um pouco preocupado, pois parece que o Sendo está indo com tudo nos treinos como se já tivesse numa luta contra o Ricardo. Então nós vemos o que se passa na cabeça do Sendo, o que só confirma as preocupações do Naniwa, porque ele realmente tá lutando como se ele já estivesse lutando contra o Ricardo. E pior, nós vemos que o Sendo ele não tá conseguindo controlar o seu lado selvagem, ele não consegue se acalmar, né? E ele tá extremamente ansioso por essa luta. Então Yanaoka interrompe os pensamentos do Sendo, dizendo que eles já colocaram anúncios, né, cartazes de anúncios até na região de Kanto, guardem essa informação, tá, pessoal? E que nesse momento é melhor o Sendo parar com as sessões de sparring, para ele se acalmar um pouco, para ele ficar mais concentrado e mais focado nos treinos. Enquanto o Sendo se afasta ali um pouco até chateado, nós vemos que o Naniwa se aproxima e acaba falando se de repente o Sendo tem algum tipo de problema emocional ou algo do tipo. Mas é nisso então que o Yanaoka o interrompe e ele acaba dizendo um pouco mais sobre o Sendo. Ele diz o seguinte: para ele, o treino não é para melhorar suas técnicas, e sim para afastar a sua humanidade, pois quanto mais ele afia suas garras, mais o seu lado selvagem aflora e desperta esse instinto selvagem que tem uma maneira de farejar as coisas de uma forma mais honesta e vívida. Se seu oponente está acima
ou abaixo dele e cheira a vida ou a morte. Quanto mais ele retorna à selvageria, mais forte esse cheiro fica. E após ouvir essas palavras, nós vemos que o Naniwa então percebe que o que está acontecendo é que o Sendo ele está tendo uma luta direta com a sua ansiedade, porque ele realmente está muito ansioso por essa luta e já faz um bom tempo, né, pessoal? E como o seu oponente é o Ricardo Martinez, lá no fundo o Sendo sabe que não importa o quanto ele trabalhe, o quanto ele treine, o quanto ele se esforça, ele sempre vai ter essa sensação de que nada será o bastante. Então, indo contra a orientação do seu técnico e totalmente sem paciência, daquele jeito que a gente conhece, né, galera? O Sendo o Sendo. Ele faz um cartaz e pede para o Roshi colocar na porta do ginásio, chamando qualquer um para lutar contra ele. E pouco depois que eles entram, nós vemos dois caras aparecerem literalmente zoando o cartaz que eles fizeram. Mas antes que o Sendo possa dizer algo, o Roshi já espanta os dois, pois ele sabe que esses caras não estão à altura do Sendo, e eles não ajudariam em nada e provavelmente atrapalhariam o treino dele. Então o Roshi continua dizendo que para o Sendo realmente melhorar, ele precisaria de um parceiro que fosse um lutador de sumô ou um wrestler, ou seja, galera que tem muita massa muscular e que realmente está pronto para aguentar as pancadas que o Sendo vai dar ali no cara. E o Sendo, um tanto frustrado, acaba dizendo que ele queria muito pegar um peixe grande, sabe? Um cara realmente bom, que pudesse aguentar ali uns 2, 3 golpes dele e pudesse, além disso, revidar, né, com golpes extremamente poderosos para que ele pudesse realmente aflorar mais aquele seu lado instinto, sabe? E essa aura de ameaça, sabe? Esse instinto selvagem, essa aura de luta é tão grande que o Roshi acaba pensando que se um cara aparecesse para enfrentar o Sendo, somente essa aura ameaçadora dele já faria o cara desistir na hora, ou provavelmente o cara ia se borrar de medo. E que se aparecesse um cara que mesmo assim quisesse lutar contra o Sendo, ele provavelmente seria um idiota. Então o Naniwa acaba questionando o Yanaoka se ele realmente vai deixar que essa iniciativa dos dois ali, sabe, se cumpra. E o Yanaoka só responde: pode ficar tranquilo que eu não vou deixar nada de idiota ou nada perigoso acontecer aqui, tá bom? Eis que nesse momento a porta se abre, o Roshi vê uma silhueta de um cara grande e o Sendo se levanta pronto para encarar o seu novo adversário, enquanto o Roshi apenas pensa: idiota. E quando a gente vira a página, nós vemos que é o Takamura que acabou de entrar ali. E a única coisa que a gente percebe é que ninguém esperava por essa. O Sendo até tenta protestar ali contra o Takamura, mas cara, é tarde demais. Ele só pega e fala: vi o seu anúncio. E quando ele diz isso, eu acho que o Takamura tá se referindo ao anúncio que o Yanaoka disse que colocou lá na região de Kanto, tá, pessoal? Para quem não conhece, a região de Kanto é onde fica Tóquio, e Tóquio é onde fica a Academia Kamogawa. Eu acho que o Takamura deve ter visto esse anúncio lá da Academia Naniwa, e ele decidiu ir até Osaka para ajudar o Sendo de alguma forma, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, tá? E aí quando ele chegou na academia e viu ali o cartaz que o Sendo colocou, ele falou: ah, então eu vim pro lugar certo, e ele meio que acaba usando isso como um certo artifício ali para provocar ainda mais o Sendo. E quando o Takamura começa a meio que debochar, falando assim: ah, dá uma treinada aqui enquanto eu viajo, até que é uma boa pedida, o Sendo acaba dizendo: cara, você só pode estar de brincadeira, você é um super campeão dos super médios, você já conquistou 3 classes de pesos diferentes e você tá a 8 classes de peso acima da minha. E nisso o Takamura só o provoca ainda mais dizendo: é verdade, escolher algo insignificante não é muito condizente para um campeão. Então o Sendo se enfurece e a confusão tá armada. E quando a gente vira a página, nós vemos que o Sendo e o Takamura já estão no ringue, mas com o Roshi e o Naniwa tentando persuadir o Takamura a parar com a luta, enquanto o Yanaoka praticamente implora para que o Sendo desista dessa disputa, pois ele está próximo da sua disputa e o Sendo não pode se machucar,
pois adiar essa luta está totalmente fora de cogitação. Então, sendo um pouco mais calmo, centrado e até sensato, olha nos olhos do seu treinador e diz: essa é uma situação perfeita, pois esse é um oponente que ele não pode perder e ele pode tentar aquilo, o anti-Ricardo. E ele continua dizendo: se eu acertar contra o Takamura, então isso vai fazer o Ricardo em pedaços. E é isso, galera, mais um vídeo de review e eu realmente fiquei muito animado pelo próximo capítulo para ver como que vai ser essa disputa entre o Takamura e o Sendo e se ela realmente vai acontecer. O que vocês acham? Deixa seu comentário aí. E não esquece de deixar o seu like se você realmente gostou e compartilha com seus amigos para fazer o nosso canal crescer mais e mais. Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui, abraço.